O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da vitória em casa, 3-0 perante o Nacional na última jornada do campeonato. Terminamos com o gol do Moura, começamos com o gol do Moura e pelo meio Samu ainda de penalti fez o segundo gol dos três que houveram. Vamos fazer o rescaldo desta última jornada, desta época muito longa, muito sofrida. Este ano para fazer aquele episódio habitual de jogo a jogo, durante toda a época vai doer, mas pronto. Uma coisa de cada vez. Vamos ao jogo de ontem. Mas atenção, só fazemos esse episódio se quisermos. Exato, então olha, vamos pensar nisso, com carinho. Se é para sofrer, não vale a pena, não é? Vamos pensar com carinho. Nós também podemos, nós também só fazemos isto depois dos jogos se quisermos e olha, dá bronca, não é? Só uma coisa, eu já avançando muitos assuntos à frente, vi uma coisa na semana passada do Pérez, tipo uma mensagem, não foi o que eu queria, caralho, prometo ser melhor, cara. É um bocadinho em rescaldo, e do PP também, não é? Uma publicação nas redes sociais a dizer a mesma coisa. O PP de ontem. A do PP foi ontem, não é? Sim. Eu pergunto uma coisa, e agora aqui estou a ser um bocado ingênuo, né? A época já acabou? Como é que funciona esta história do Mundial de Clubes? Não sei. Isto também para as nossas coisas aqui. Quando é que fazemos os tais episódios? Vamos esperar pelo Mundial? Fazemos já? Temos um mês de solos, digamos assim, portanto, se calhar fazíamos já. Mas a parte mais técnica, o Pis está sempre muito mais a par. Vamos ver se ele está a sua boca queimar. Como é que é, Pis? É época, porque se vamos meter jogadores a meios e não sei o quê, se podem vir jogadores, se ainda podemos jogar com jogador mundial, estamos aqui mesmo... Não faça a mínima, é que isto é a primeira, imagina, o Mundial de Clubes, o Mundial de Seleções, que temporada é que isso pertence? É o última. Não, é o Mundial de Seleções. Mundial 2022, Mundial 2026, é isso que tu contas, não é? O Mundial de Clubes é o Mundial de Clubes de 2025. Eles não vão de férias, eles vão para a seleção quando acaba. Então, e aqui não sei o que eles vão fazer. Não? Eles aqui vão de férias, um mês, devem ir de férias, pelo menos uma semana. Agora estarão há um mês a treinar a seco. O que estás a dizer é que isto é uma entidade própria extra-temporada, é isso? Sim, tu vais fazer um contrato temporário com o Marcano, pelos vistos, não é? Se calhar vai acontecer mesmo com o Di Maria, do Benfica, não sei. Vai estar aí a fazer... Otamendi também. Vai andar aí a fazer contratos temporários, sendo certo que, acho eu, isto aqui, se calhar até isto é que pode definir se podemos considerar a temporada anterior ou futura temporada. Aquisições, será que podem fazer parte? Quem? Contratares agora um jogador? Isso eu já vi que alguém? sim. Acho que sim. Isso eu já tinha visto que sim. Vamos considerar. É porque... Imagina, tu contratas agora, mas eles supostamente têm contrato até 30/6, não é? Que é o normal. Mas se calhar é como se fosse algum tipo de rescisão, não sei, e poderem atuar logo. Não faço a mínima ideia. Olha, mas vai ser o Mundial de 25, não é? Pois é isso. Não, mas lá está. Se fosse o Mundial de Seleções ainda era da época anterior, porque quase não iam de férias. E falando aqui à alma velha que nós temos, não é? Dada a idade, quando o Futre foi para o Atlético de Madrid, a época tinha acabado em 87 e teria que confirmar agora as cenas, etc. Mas a ideia que eu tenho houve um Mundialito de clubes, que era um torneio que havia na altura, não sei se teve 2 ou 3 anos, que foi em Itália, e foi em junho de 87. E lembro agora, depois de vermos várias histórias, né, que o Futre já contou isso 1000 vezes, ele está nesse Mundialito quando é contactado para apresentar-se lá e para reunir com o Gil e Gil. E ele ainda jogou jogos desse Mundialito, em que Porto participou tipo com Barcelona, PSG, Inter e Bayern Munique. Acho que são estas... Bayern Munique não tenho certeza. Porque na próxima fomos nós que ganhamos a Taça dos Campeões Europeus a eles, mas se calhar, não sei. Mas para aí 4, 5 seleções e foi nesse período. Também não sei o que é que eles fizeram nessa altura. Se tiveram férias ou não tiveram férias. Depois há outro pormenor, que é do tipo, imagina que nós tínhamos jogado a Champions, imagina que nós tínhamos ido à final das Champions.
ainda estávamos na mesma época, porque a final da Champions é 31 de maio e o Mundial de Clubes já começa a 14 de junho, ou por aí. Portanto, nós é que acabámos demasiado cedo esta época. Por exemplo, os do Benfica se calhar não vão ter essas férias que nós vamos ter. Não é? Nós é que de facto vamos estar um mês. Eles já têm a taça, não é? Pois é, Sim, eles mas têm mais tem uma semana. menos uma semana. É isso. Mas pronto, vamos ao jogo, começar pelo início, ou queres explicar como é que tu viste o jogo, Prata, ou não viste, ou viste, não sei. Sim, eu estou com dificuldades. A primeira parte bastante mal, a segunda parte já com Mas- um bocadinho mais, com o ecrã um bocadinho melhor. Mas conseguiste ver o Mas- gol? É que há pessoal que esteve cá, mesmo indo ao estádio, e não conseguiu ver o gol, não sei se tu conseguiste, em direto pelo menos. Não, nessa altura estava com tipo a receber a notificação e ia ver. Mas se calhar ainda vi antes que essa pessoa que tu estás a dizer, se calhar, não sei. Não, foi a dar, Não. foi a dar, foi a dar. Ele Terra não do estava a Prata, olhar pá. para a jogada, ok. Não, chegou, tinha acabado de chegar, mas foi mesmo aos 45 segundos, ou uma cena assim. E vinha a sapar, ainda por cima de moto da tua terra, pá, tá? A sério? Pois, pá, não é? Tivemos lá um evento corporativo, que aquilo a tua terra é propícia a eventos. Não é a minha Para- terra, é a terra da minha santa É. mãezinha, mas sim, já sei onde é que é. O pessoal está completamente alto, vais ter que esclarecer alguma coisa, senão o contexto, não estamos a falar só entre nós. É que a terra dele ali para trás dos montes. Isso, É propícia, está melhor. a eventos para queques, para profoseiros, tipo André Vilas Boas, de golfe. É claro, eu não jogo, atenção, não vou pensar que eu já sou. Levas os tacos. Eu sou obrigado, nem isso, eu sou obrigado a fazer ali. Como é que se chamam os gajos? Os caddies, não é? Há os caddies, e eu estou ali quase a fazer isso, mas a acompanhar clientes, digamos assim, não é? Estou ali só a fazer de caddy junto dos clientes, a representar a minha empresa. Mas não chegas a fazer-lhes massagens e o caralho, até te Não- melhor, cara. Ao ego sim, ao ego. completamente. Ao ego Mas sim. mas não literais, ok. Tá bem. Não literalmente. Também, mas eu gosto sempre, mas eu por acaso gosto sempre destes eventos. O problema é que aqui coincidiu aqui um bocadinho com o horário do Porto. E ainda por cima, e se eu fosse direto, chegava até horas, até foi uma boa surpresa, mas eu tive que ir a casa buscar o miúdo, não é? E ele ainda me deu cabo da cabeça. E eu foda-se, ainda pensei que cheguei super cedo, pensei que ia chegar muito mais tarde, ele ainda me deu cabo da cabeça. E coincidiu com isso. E devo-te dizer que aqueles primeiros, até ao penalti, eu até pensei, isto vai ser um jogo do caraças, né? Isto até vai ser uma despedida em beleza, mas a partir do penalti, e se o penalti fosse para aí aos 40 e tal minutos, eu até pensava, espetacular, mas não, o penalti foi logo aos 10, penalti contra nós. E foi aquele período, o período que se safa da primeira parte, porque a partir daí, Jesus, ainda bem que tu também não viste em condições, porque aquilo foi um a deixar arrastar que não aconselhava a ninguém, até ou foi. Fui-me apercebendo através da dificuldade das defesas do Diogo, não é? É isso, até que ele até serviu para serviu para uma boa despedida do Diogo Costa, se confirmar a saída dele. Poxa. Não, Ali só lá está, sai depois do Mundial. Já só sai depois. Eu também não sei se ele, entretanto, são negociados agora. Imagina que há uma venda agora. Vais ter de clubes que compram um jogador a permitir que ele jogue o Mundial de Clubes? Eu acho difícil. Eu vi Mas uma totalmente se o clube que capa, compra vai estar lá, não é? eu vi a Nesse capa caso, Sim. a capa da marca ou do AS a dizer que o Real Madrid queria ir ao Mundial com defesa renovada e um dos gajos que estava na capa era o Carreras do Benfica. Olha, mas Era o Real Aquele Ruijsen do lá como é é o que é? Barça Como é que que não ele se chama? está. Não, o Real Mas, Madrid está. Então deve ser o Barça que não está, porque eu acho que o Atlético está. E são 2 por país. Sim, Tem o essa Barça ideia. achou. Pois é isso, não é o Barça que não está. Pronto, eu sabia que o meu havia um dos grandes de Espanha que não ia. Ou dos dois grandes neste caso. Pois é isso, não. Algumas dúvidas aí no ar, de facto. E o 11 Prata, tivemos aí então a saída do Pérez para a entrada de Martim Fernandes, uma coisa que tínhamos aqui falado, é assim a grande novidade, acho que é o ponto. E o Martim começou a todo gás, é ele que faz o cruzamento para o gol.
Depois rasgas tu ou rasga o Pires na parte defensiva? Não, eu posso falar não, porque isso eu não vi, mas não vi com atenção, mas eu pus isso, tenho posto isso no meu 11, não é? E, quer dizer, o Pérez não foi opção, não é? O Pérez foi castigo, não é? Sim, sim, Agora, sim. Se disse que era opção, foi erro. não disseste nada, eu é que estou a dizer. Pronto, eu acho, sendo essa a opção, pronto, achei bem porque queria ver, não é? Pela forma como foi correndo a primeira parte, eu já imagino que não tenha sido assim grande coisa em termos defensivos, pronto, quer dizer, mas agora um golo do Porto em casa com um cruzamento do central pela direita para o ala da esquerda, opa, dá assim a indicação de que é uma equipa ultra ofensiva, que não, assim, no papel eu diria que sim, mas já vi que não, que se calhar não foi bem assim. Mas depois é outra coisa que também só queria destacar, é o regresso do PP, que enfim, eu pensei que já não voltava, mas ok. Mas deitava bem no início. E ia defender e comprometido. Lembro logo de um corte no início que ele veio cá atrás do lado esquerdo. Mas depois, Pisa, podes comentar então a questão do Martim e da parte defensiva em que te ouvia a criticar lá no estádio, dando esse exemplo. Mas já agora, depois na parte final, tivemos o mesmo efeito, mas passando para ti, Pisa, o mesmo efeito do lado esquerdo, mas mesmo só nos últimos 5 minutos finais, em que pareceu que ele colocou o Moura a fazer de Martim do lado esquerdo e o William a fazer de Moura, digamos assim, porque depois é isso, ele tirou o Martim, isso aí e foi marcar mais para o meio, o Zé Pedro mais para a direita e o lado direito deve ter ficado com Sim, não, também o lado fiquei direito, com o lado direito essa ficou com o dúvida. Martim, quem saiu foi o João Mário, é Sim, isso. eu fiquei com essa dúvida, de facto, mas digam-me vocês. Pareceu-me isso. É que depois há lá um lance em que o Moura entra já em zona interior, em que a bola vem, ele sobe e aparece ali não sei. Mas diz lá, estes Mas quem centrais, chamou, alas. sim, mas isso eu também concordo que para esse sistema se calhar é preferível jogadores com estas eu ia dizer características, mas não são bem as características do Martim. Quando digo características é a capacidade dele também tem de sair com a bola jogável e poder estar mais metido nas jogadas ofensivas da equipa, coisa que não mais pediram um Zé Pedro, ou um Noyan Pérez, ou um Marcano, embora eles tenham, se calhar mais o Marcano até tenha boas intenções de fazer lá os tais overlappings e cruzamentos, tem boas intenções, mas assim, capacidade técnica e até no caso do Marcano física, é totalmente diferente do que ter aí nessas posições de central pela direita ou central pela esquerda, um Martim ou um Moura também não acho que seja muito dessas características, mas um Moura, um Zaidu, pá, enfim, o que seja. A questão aqui do Martim, e até quem chamou mais atenção para essas debilidades defensivas, até foi ao intervalo, o nosso amigo das segundas-feiras de faculdade, o nosso, e assíduo ouvinte Salgas, que chegou lá e rasgou fortemente o aspecto defensivo do Martim. Principalmente no lance em que o gajo do meio campo coloca a bola entre o Martim e o Zé Pedro, que é que até no seguimento dá aquela grande defesa do Diogo Costa, com a mão esquerda, só com a palmada, em que o Martim hesita ali, vou com a cabeça, vou com o pé, e é comido nas costas, nessa desmarcação do gajo do Nacional. Essa foi um dos lances em que ele mostrou essa debilidade defensiva. Eu só Mas tentei é um que o Diogo defende muito bem ao canto. é essa com a mão Ok. esquerda, essa. Mas então É, depois deve haver isso, mas depois também quando ele já vai com a bola controlada também eles estorvam-se um bocadinho, não? ele Os depois dois. vai assim flete um bocadinho para o meio e remata em arco. Eu aí tentei justificar também a questão do Martim, é que lá está, nós fazemos toda a formação, estes jogadores fazem toda a formação ao lado direito e 90% dos jogos a atacar, a fazer praticamente de extremos direitos, não é? A fazer a ala toda, e depois são chamados
numa equipa sénior para, para ter uma atitude defensiva ou uma característica defensiva totalmente diferente daquilo que é pedido durante a formação toda. Eu estou a falar em formação porque eu tenho 18 anos, né? Se estivéssemos a falar de um gajo já com 25 ou algo assim, já a experiência seria já diferente. Mas para um rapaz que tem toda a formação, 90% dos jogos, olha, agora galga por aqui fora, galga, e agora não, tu agora vais jogar central, sobre o lado direito, e tu se calhar agora em vez de estás tão preocupado com a linha e de subir tanto, tens de também estar preocupado aqui no olho na movimentação do ponta de lança, que caiu sobre o teu lado. Enfim, são pormenores que andei ali a tentar desculpar o Martim. Mas ele até é um jogador que, para a idade, até defende bem por dentro. Sim, e para aquilo que, lá está, foram todos os jogos da formação, né? E isso era uma característica. Não foi o caso. Não foi o caso, porque lá está, também estava metido muito mais dentro. Mas em todo o caso, eu continuo a achar, lá está, na parte da característica, o que é que eu acho que das partes das características, como central, embora seja um central diferente, num jogo a 3, não reconheço, por exemplo, o grande jogo defensivo de cabeça. Percebes? Epá, em termos de altura, em termos de jogo aéreo. E ao Pérez? Opá, o Pérez, eu olho para o Pérez, tipo, argentino, meio feião, devia, caraca, se devia assustar logo, não é? Sim, mas uma das coisas que me desiludiu muito no Pérez ao longo da época foi o jogo de cabeça, aliás, porque eu quando vi, já estou a falar muito para quem não viu o jogo, mas eu quando vi o plantel inicial, pensei que os centrais vão ser o Pérez e o Otávio. E eu, quando ele foi contratado, o Pérez, uma das coisas que eu disse, provavelmente num dos nossos grupos, eu sei que eu disse, também posso ir buscar, é que preocupa-me no Pérez o gajo não é muito alto e eu não me lembro propriamente dele ser muito bom de cabeça. E como o Otávio é fraco de cabeça, vamos ter aqui uma defesa que por alto vai ser um Ai Jesus, não é? É óbvio que tendo agora o Marcano e o Zé Pedro, isso não se nota tanto, mas como dá-me a ideia que os centrais de mais futuro, ou pelo menos são os mais novos, digamos assim, continuam a ser o Otávio e o Pérez. Não sei, o que assusta. Mas eu acho que o Martim de cabeça não é... Para lateral acho que é muito acima da média, mas tudo bem, se ele teve assim tão mal neste jogo, acredito. Não? Lá está, ofensivamente teve bem e no início do jogo apareceu lá várias vezes. Pronto, depois houve algum lance e lá está, é notório a questão das oportunidades que o Nacional teve na primeira parte, foram bastantes, pelo menos três grandes oportunidades, incluindo o penalti. Penalti, tu queres comentá-lo, Pis? O que é que achaste do Fabieira e do penalti? O penalti, eu acho para mim a dúvida é se o Fabieira foi burro ao ponto de tentar rasteirá-lo, propositadamente, ali como... porque dá aquela sensação da câmara atrás dele, portanto, quando se vê ele a correr de costas, parece que ele está a olhar para o jogador e parece que há ali uma tendência para meter o pezinho um bocadinho mais na direção do jogador nacional, mas parece-me mas tirando deixando de parte essa análise de se foi de propósito ou não, o Fabieira houve aquela tendência para meter o pezinho mais para o lado direito, só para estorbar, não sei, vamos tirar isso da equação. A mim parece-me daqueles penaltis em que tu vais na passada e tocas sem querer, ou os pés quase se entrelaçam, não sei, ou há um toquezinho muito ao de leve, em que para quem está a correr basta um toquezinho de nada e desequilíbrio. Houve um lance até que acho que correu indo muito nas redes sociais, acho que não, tenho certeza que correu muito nas redes sociais, num Casa Pia, sei lá, Estoril, para aí, não sei. Foi um jogo do Casa Pia em casa, em que, de facto, é muito difícil ver o toque do jogador da equipa visitante, eu sei que o Casa Pia estava a jogar em casa, e não sei se era o Estoril, agora não me recordo, no gajo do Casa Pia. E há uma câmara atrás, uma câmara que acho que até dá do outro lado, em que se nota ali um toquezinho de nada. E esse toquezinho de nada, para quem está a correr, desequilibra completamente, e são aqueles lances tipos que para mim, para mim é sempre falta. Portanto, é um penalti completamente estúpido. Quero acreditar que foi sem querer, foi sem intenção, sem nada, mesmo sem aquela tendência de meter ali o pezinho.
Mas, Se eu quisesse ser tendencioso, eu até podia ver ali uma tentativa do João Aurélio meter o pezinho ali do lado esquerdo para tentar tirar proveito ali de coisa. Também não me parece, tinha que ser aí também muito tendencioso, digamos assim. Pá, portanto, pá, é um penalti ingrato, quero acreditar que é um penalti ingrato, mas que existe o toquezito e eu até estou aqui a dizer isto, depois da semana passada eu estar a justificar também que o penalti da mão, por muito estúpido e ingrato que fosse, que era penalti no Bessa, mas depois toda a gente diz que, mesmo de acordo com as leis, que não devia ser considerado, eu já nem sei o que é que eu vou dizer sobre este lance, portanto, isso, é melhor vistos, meter muitas retaulas nisto, não é? isso pelos vistos foi é uma exceção que foi criada exatamente para esse tipo de lances, que nós não sabíamos, não é? De facto, ainda bem, porque não faz sentido esses lances serem penalti, mas se fôssemos... E, portanto, e logo a seguir no Porto há lá um lance que há mão. Que há mão, pá, lá está, eu ia dizer que não sei se há mão porque depois não vi na televisão, mas o pessoal pelo menos na bancada sul está a pedir mão, mas que lá está dentro das regras, como quer dizer que não deve ser marcado, porque pelos vistos, pá, se eu vi bem o lance, nós estamos muito para este lado, há um remate, o jogador nacional vai pelo chão, depois a bola bate no corpo dele e depois é que vai à mão. E quando são estes ressaltos ali ou a bola vem do próprio corpo, ou algo assim do género, não deve ser marcado, mas foi curioso que houve logo aí também esse lance também da mão do jogador nacional. Achou que bateu, depois também não vi, pelo menos nem sequer apareceu no resumo, esse lance, Resumos, esse lance lá. por acaso o Resumos foi uma cena difícil de ver, porque hoje de manhã quando nos levantamos a Rita queria logo ver os resumos e então canais tradicionais, não é? Tipo RTP1, puxamos para trás para ver, não é? E começou logo com as eleições, nem começou com o título, eu disse logo, e se fosse ao contrário já estava com uma azia. E depois quando aparece as cenas do futebol, aparece então os dois jogos, do Sporting e do Benfica, e não aparece do Porto. E isto nos 3 canais. Isto vi nos 3 canais, ok? Ou seja, Mas não apareceu. Não, mas tu tens, primeiro, assim, havia uma forma de tu começares com o futebol em vez de começar com as eleições. Se era isso que tu querias. Que era se fosse o Benfica fosse campeão. Se fosse o Benfica campeão, ok. era o Benfica que começava. E tu já tens as Smart TVs, não é? Já com acesso ao YouTube e o caralho, não tens? Certo, bastava ir por aí, sim. Vais ao YouTube e metes V-Sports. Certo, Também era fácil que o Diogo está sempre a ver isso. E eu chego lá e vi aquilo de seguidinha, percebes? Assim, tudo assim, aquilo até... O Lamas não gosta desses gajos que eram os gajos que lhes bloqueavam os vídeos todos, pá, esses grandes filhos da puta. Não vamos dar cliques a esses gajos. Mas... Agora os vídeos que têm metido já meto o som meu, acho que minimiza um bocado a questão. Não sei se tens reparado. Só vês o vídeo, mas eu não sei se depois viste o resumo, chegaste a ver, e porque eu até fiquei naquela, tipo, epá, realmente, que eu fiquei com aquela sensação, tipo, a primeira parte, coisa ranhosa, e o meu próprio jogo, não é? Pá, também, mesmo a segunda parte, o que faz diferente depois são os golos, mas também já vem num seguimento de que o segundo golo faz o 2-0 e há uma expulsão. Mas depois vês o resumo, e claro, tens o penalti, tens o lance da grande defesa do Diogo, mas ainda na primeira parte, eu já nem me lembrava disso, tens ali uma oportunidade, pá, que é escandalosa, do Marcano. Foda-se. Que ele está ali completamente solto e de cabeça, não consegue mandá-la lá para dentro. Eu pensei nisso, eu nunca ouvi falhar um golo daqueles. É isso, não é? Ali, então depois de ver na televisão, dá aquela sensação que tinha tudo para fazer o 2-0. E depois na segunda parte, por acaso lá no estado dá a sensação que o remate foi muito mais perigoso, foi perigoso, mas pensava que tinha sido muito mais perigoso, o pé esquerdo de Mora, pensava que tinha sido mesmo a arrasar o poste, e ali, ok, então, não foi muito longe, mas foi mais longe daquilo que eu pensava. E, essa recuperação é do Martim. É do Mora também. Não, acho que é do Mora também. Não, a recuperação. Quem é que faz a pressão? Não é o Mora. Quem é que vem a... eu pensei que nós recuperámos ali uma bola muito rápida. O para é um João Mário. Não é é? É capaz. Eu até falei lá no estado, mas não sei se é esse lance, que é um lance em que o Zé Pedro se antecipa muito à frente. Mas e o toque de calcanhar? Se calhar não é, não sei. Não, há um toque de calcanhar. Nessa recuperação não é o gol. No gol do Mora, que esse é o gol, está bem. Tens razão. É o Zé Pedro então, esse. Tens razão. Acho eu. O Zé Pedro vem cá em cima recuperar a bola.
No golo, acho que é esse toque alguém até Tomás Pérez. No falhanço, no remate do pé esquerdo do Mora. Pode ter sido nessa jogada do José Pedro. Eu sei que também logo no início, para os 52 minutos, lembras-te, tu até no estado até comentaste, olha, mas o treinador nacional, porque eles quiseram sair a jogar e nós fizemos sim, uma boa sim. pressão, o Mora recupera aí a bola, mas não sei como é que acabou essa jogada, pensava que tinha sido o remate do pé esquerdo. Que o treinador nacional diz, repete, continua, mas continua a fazer Com o mesmo. calma, mandou-os acalmar e para voltar a continuar a jogar a sair. Sim. E continua a fazer o mesmo. Olha, mas concluindo, mesmo ontem, quando cheguei a casa, nós fomos a ver Sport e ainda não estava disponível. Não é quando cheguei a casa, é quando nos fomos deitar, vamos ver o resumo. E aí fomos a ver Sport e ainda não estava disponível. Só estava a coisa. E hoje de manhã, como não tínhamos visto ontem, voltámos com a televisão aberta, ligada e também não estava lá. Depois, claro que procuramos, acho que até foi no canal 11, uma cena assim que vimos o resumo. E ia ir ao dia de ontem, porque também no dia de ontem estava complicado encontrar os resumos, não é? Porque depois aquilo foi em direto. O tempo todo. Voltando ao jogo, então, o Pi já falou aqui da segunda parte, pelo menos o primeiro grande lance que era esse, o do Mora de pé esquerdo a tentar colocá-lo lá. Depois temos o Fabieira que rematou à barra, que é um grande bilhete. É isso, temos que esquecer desse, sim. E depois temos então o penalti que faz com que cheguemos à vantagem e eu agora estava-me a tentar lembrar do penalti em si, não me estou a lembrar. Não, os penalti. Como é que não é vermelho? É chegar como é que não é vermelho? Ah, é esse lance, ok, sim. Mas o penalti acaba por ser o nosso penalti acaba por ser uma coisa do género da Nacional, da primeira parte, só que em pior, não é? Mas é o gajo a correr atrás que toca. Não, mas o do Nacional ninguém reparou, meu. O do Porto tem a volta à frente. Sim. É isso que eu digo, é uma questão mas é a mesma jogada, é o gajo. O defesa não pode correr atrás do avançado porque arrisca-se a que aconteça isto, não é? É óbvio que o do gajo Nacional, eu já vi também as repetições, também dá a ideia que o gajo anda ali com o pé de trás à procura do Fábio Vieira para ver se consegue sacar, mas pronto. Mas o gajo mete as mãos e não tentou jogar a bola. É isso. Pois. Mas pela leitura do prato até dá a sensação que se calhar até foi sem querer e houve ali aquela troca de pés. Sim, a mim dá uma sensação que ele tentou mesmo, mas pronto, também o árbitro sabendo que ia expulsá-lo, tentou. Mas mesmo nessas situações o Barco costuma ter a paneleirice de está mal, vai lá, não sei o quê. Mas pode ter tido esse entendimento também, do género, se calhar foi sem querer e tal, foi na passada e... Mas sem querer evita o vermelho? Ele está isolado, não tentaste jogar a bola, evita? Não, mas ele não teve também intenção de, tipo, não foi um agarrão, não foi um empurrão, como o Prata está a dizer, aquilo foi tipo, na passada, tipo, aí foi sem querer, não sei o que é que diz literalmente na lei, mas se o que diz literalmente na lei é evita a dupla penalização se tentar jogar a bola. Isso não aconteceu, ponto. Não, isso não. Portanto, acho que sim, acho que podia ser perfeitamente expulsão. Mesmo que o penalti aqui seja sem querer, mesmo assim acho que era sempre expulsão, digo eu. Sim, vermelho direto. Sim, a expulsão vermelho direto, é isso, claro que foi expulsão, não. Samu a marcar, depois temos o gol do Mora e assim notas de destaque, Prata, que o Pires fez questão de enfatizar no estádio, é então o prémio para o grande André Franco ainda se despedir dos adeptos. O que é que tu achas disso? Acho que se vai despedir ou está lá no plantel? Estava lá o André Oliveira no banco, pá. Estava? Engraçado. Por acaso pensei que ele ia metê-lo, como quer dizer, já estou a lançar miúdos. Pois, mas ele deve ter estado no banco porque deve ter sido um dos nossos médios do que jogou menos minutos de manhã, não é? Mas já lá vai. Ele chegou a jogar? Eu não sei, ou então não jogou, não é? Não deve ter jogado, digo eu. De início não jogou, de certeza. Que nós temos levado 4, não deve ter jogado. Eu acho que 4-1. Certo. Não é a mesma coisa. E o Castro saiu com 1, portanto, para o aplauso. Aí foi? Sim. Foi o jogo do Castro. Eu sei que sim, mas não sabia que tinha sido com 1. Eu isso ainda não vi nada. Desse jogo ainda. Só vi o gol do Benfica, que foi o primeiro gol do Benfica a ver, que foi enfim, sobretudo tendo sido o jogador que foi, é um piso monumental, não é? Saiu num milhão. Mas pronto, só vi esse, não vi mais nada. Mas foi para a cidade do Dragão também, já agora, não sei se pensa ou não. O Castro. Foi?
homenageado sim, do início do jogo. vi. Estava ao lado do Raul Meireles, não é? Só vi na televisão, não tinha reparado que o Meireles estava lá. Sim. Eu acho que eu já desisti de fazer assim grandes previsões nesse aspecto. Por exemplo, eu estava convencidíssimo que nós íamos tentar baixar muito o preço do Pérez e não. Mas pelos vistos já me informei e tinha que ser, não é? Nós fizemos o contrato. Já te informaram? Já me informaram. Nós fizemos o contrato que era a opção de venda, enfim. Portanto, não havia outra hipótese. Mas sim, mas podíamos exercer a opção de venda lá mais para a frente. O que aconteceu fomos nós a exercermos a opção de compra para ver se motivávamos o menino. Pronto, acho que sim, fazemos bem. Mas eu não consigo fazer grandes previsões quanto a isso. Portanto, não sei. Espero que sim. Há ali uma série de jogadores que eu acho que espero e depois podemos fazer essa lista. Isso fica para outras faço notícias. essa lista com muito agrado, que é para falhar mais uma vez, mas enfim, eu preferia que fosse o Vasco ou o Peco Chico, não é? E também merecia um miminho. Pelos vistos já treinou, não é? Sim. Sim. O que é que ia dizer? Como última nota, Pis, antes de irmos ao MVP e antes de ir a ler os comentários do pessoal, tivemos ali, depois do final do jogo, a dar uma volta ao campo, não é? Em particular uma volta maior do Diogo Costa e do Fabieira, mas não era este ponto que ia frisar, era o facto de fez ali um túnel de despedida, digamos assim, ao quarto árbitro, sabias? A prática. Então estavam o Quarto árbitro fiscal de linha, acho que era o quarto árbitro, fiscal de linha, Nuno Manso, juiz auxiliar. juiz auxiliar, 49 anos. E ele não tem limite para bazar. Eu acho que era Quarto até aos árbitro 45. Os Mas árbitros este tem estão 49. Pois, este deve ser outra idade. Então o gajo estava à espera que os gajos do Porto acabassem de dar a volta, e já tinham falado com os gajos do Nacional que estavam ali a fazer o túnel para se despedir, e tipo os gajos do Porto dar a volta e depois, também é para ir para ali e tal. Pronto, alguns foram e ele também desistiu e começou a cumprimentar o pessoal antes dos gajos do Porto chegar. Mas pronto, fiquei essa nota de rodapé que não sei se querias comentar, pois se achaste bonito. guarda-dor. Agora da dança, é isso. Eu estava a dizer o túnel, não estava a lembrar do Mas termo técnico. não sei o que é deixar disto, aparecimento com árbitros. Mas pronto, essa é uma despedida bonita para o homem, para ficar assim com um registro bonito na despedida. Mas acho que eu vi para ali nos a subir e esta vai ver mesmo com a questão sempre. É um árbitro, não é? E o Temos Fabieira que começou a correr, depois olhou e ok, volta para trás e continua a dar autógrafos e não sei o quê. Não foi a despedida do homem. Muito bem. não sei. Mas pronto, é para não ler isso. Então olha, começa tu aí com o MVP. Quem é que vai ser para ti? Eu sei que no estádio ou na Liga, não é? Foi o gajo da Sport TV, deu ao Samu, mas eu não vou dar ao Samu. Vou antes, como nota também de destaque tudo bem que houve ali uns certos altos e baixos na temporada, se calhar um baixo muito, sei lá, prolongado, digamos assim, mas por mais um golo que ele marcou, vou dar ao Francisco Moura. Quando houve alto e baixo, eu digo que ele entrou acho que entrou muito bem, lá está, veio com a forma do Famalicão, depois ali acompanhou ali uma certa tendência negativa da própria equipa, não é? E acho que agora de volta a acabar um bocadinho a recuperar, digamos assim, não é em grande, mas pelo menos com golos importantes contra o Moreirense e agora contra esta taulada também muito boa, tal como tu disseste lá, mas desta vez sem se apoiar no defesa contrário, então com uma taulada muito boa e acho que pode ser também um bom pronúncio para a próxima época. Muito bem. Olha, eu vou deixar o prato de desempatar, eu vou dar ao Diogo Costa, porque teve ali num momento chave e não sei se depois as coisas iriam normalizar ou não, mas foi importantíssimo na primeira parte assegurar a vantagem e pronto, lá está. Às vezes há ali momentos chaves que podem ou não ter influência no resto do jogo, se calhar poderia ter, se calhar poderia não ter, mas vai o destaque que se calhar é a tal despedida de Dragão e fica aí a nota para o Diogo Costa. Vou deixar o prato de dar as outras notas positivas.
ou negativas do que viste? Diz lá. Tenho dificuldade, Pois. porque pelo que vi, enfim, acho que a exibição que se destaca mais acaba por ser a do Diogo. É o que esteve mais assim ao seu nível, ao nível máximo, não é? Até que é o penalti, imediatamente a seguir ao penalti, e depois vai buscar aquela outra mesmo ao canto, nessa tal confusão entre o Marquinhos e o Zé Pedro. Acho que, pronto, é óbvio que é estranho num resultado 3-0. Eu mesmo na segunda parte, não falei muito sobre isso, mas a segunda parte já vi um bocadinho melhor, e dá-me a ideia que mesmo na segunda parte, apesar de nós termos as melhores oportunidades, acho que o jogo podia ter-se complicado mesmo assim, antes da expulsão. Dá-me a ideia que nós não estávamos assim muito seguros no jogo, mesmo no início da segunda parte, apesar de estarmos a ter mesmo aí nessa altura as melhores oportunidades. Por exemplo, só para dar o exemplo, eu acho que o golo do Mora, surge mais ou menos de uma situação em que o nosso defesa está tipo pressionado junto à lateral direita, não é? Consegue encontrar ali uma linha de passe, depois sai ali um calcanharzito e depois o Mora, não percebo, não sei se os jogadores do Nacional têm visto os nossos jogos, mas aquela autoestrada não é recomendável para um jogador com a capacidade de finalização do Mora. Não é... Temos aí um comentário ao ver ao vivo, é inacreditável, ver na televisão também vê-se que é inacreditável, que é isso, essa avenida, nomeadamente o Central. O Central está sempre a olhar para o SAMU. O Central que poderia ter ido lá a fechar. Incrível. Eu não sei se ele ter ido lá? Não sei se ele é primo do Pavlidis e queria que o Pavlidis ficasse à frente mas acho que ficou na mesma, não é? Na televisão vês o gajo, lá fiquei com a sensação, ele na televisão, 3 ou 4 vezes, sempre a olhar para o gajo, É isso, incrível. Quer dizer, ensina-se na escola, não é? Na escola de futebol, ok, a partir de certa altura é a bola, não há hipótese, é o que é. Não há hipótese, é isso mesmo. Pronto, mas o que eu estava a dizer é que pouco antes desse lance, ou até mesmo, há um lance muito parecido em que temos a bola no mesmo sítio e aí nós aliviamos e um gajo, um médio do Nacional de frente para o jogo, apanha a bola e remata e o Diogo até defende para canto. Portanto, de uma jogada muito parecida, deu para os dois lados perto uma jogada da outra. Portanto, continuo a ver ali muita inconsistência no nosso jogo, vejo coisas boas, vejo coisas um bocado más, enfim, continuo muito inquieto com a evolução lenta da revelação Anselmi. Muito bem. Olha, vamos então ler aqui os comentários do pessoal, não sei em quanto tempo é que isto já vai, por acaso não estou, mas deve ir uma meia horinha fácil. Vamos começar aqui pelo Triperizento. Se o Sporting encontrar substitutos ao nível do Jokers e Humland, parte como favorito para o Tri. Caso contrário, será o Benfica. De qualquer maneira, nunca seremos nós. Creio que o nosso caso, o mais difícil nem será encontrar os reforços, mas sim vendermos os sedentários. Aqui já um primeiro comentário do Tripeirizento, já mais a pensar na próxima época. José Carlos Silva, precisava mesmo que a época do Futebol Clube do Porto terminasse, mas sem outras competições, sem absolutamente mais nada. Depois desta época acabar com Liga Europa, nada mal. Daqui a umas semanas ter de levar com Anselmo e Ball nos States, porra, não fiz mal a ninguém para tal castigo. Acaba por ser uma época que dá Moura, Mora e Samu, assistências, golos e mais golos. Também acaba por nos dar um bocadinho de Tomás Pérez. Resta que o Anselmo compreenda, precisa de jogar 90 minutos como acaba os jogos, em vez de nos fazer passar por cenas dantescas. Mais um jogo com mais um lance contra o Futebol Clube do Porto que não se consegue compreender. Foram várias vezes que isto aconteceu. Faz falta um diretor no banco com vontade de ser expulso várias vezes por época, mas que faça alguém temer fazer aquilo que nos fizeram nesta época. Posto isto, até daqui a umas semanas, obrigado por vocês estarem por aí, são uma belíssima companhia. Viva o FCP! Obrigado nós. Olha uma coisa, a propósito de uma coisa que ele diz aí, e que eu acho que se calhar faz algum sentido, que é a história de tipo, porra,
Até a Liga, ficar em terceiro nesta época até parece o que nós fizemos. Eu estive a ver essa coisa há uns tempos, até pus nisso noutro grupo, é que nós com os 4 primeiros fazemos 4 pontos. Ou seja, os 4 primeiros fazemos 4 pontos. Com os 6 primeiros fazemos 4 pontos em 18. Com os 6 primeiros fazemos 12 pontos em 30. E eu digo, quando vês uma coisa destas, vês a trocar de treinador a meio da época, a vender 2 titulares em janeiro, nos últimos dias do mercado, e a comprar 2 Wonder Kids, vamos ver se são Wonder Kids ou não. Eu até acho que terceiro, isto é, sobretudo a parte dos resultados que eu disse agora, isto é época para ficar abaixo de terceiro. Ter tanta dificuldade com as melhores equipas do campeonato é época para ficar abaixo. E se vieres mais abaixo, também outras equipas que vieram logo a seguir, também só fizeste 3 ou 4 pontos. Com o Famalicão fizeste 4 pontos. Com o Nacional fizeste 3. Com o Estrela fizeste 3. Não, mas eu estava a dizer só os de cima, não é? Os de cima. Estava a dizer só mesmo os de cima. Porque depois por aí abaixo, depois tens aí alguns com equipas relativamente, que estiveram relativamente, que bem que fizeste os 6 pontos, tipo Casa Pias e não sei o quê. Mas Sporting, Benfica, Braga, Santa Clara e Guimarães, perdemos pontos com todos eles. Vitória. Opa, ok. Vitória A, não é? Vitória B hoje também está na moda, subiu a divisão. Mas, opá, ao que aconteceu, e já para não falar das goleadas que apanhamos do Benfica, não é? Isso foi uma época tão má que até terceiro lugar até não parece. E depois é outra coisa, que acabamos de ficar a uma distância inferior do primeiro ao que ficamos na época passada. Mas bem inferior. Ano passado ficamos a 18. Sim, mas aí foi mérito do primeiro e não é isso, era o primeiro que era muito melhor, e eu até acho que nós fizemos menos um ponto que no ano passado, não foi? Acho que foi isso. O problema em relação ao ano passado, há muita gente a comparar isso, a dizer que os pontos foram os mesmos, até marcámos até mais um gol e sofremos menos 3. Os adversários muito mais fracos. Mas eu acho que... Pelo menos um. Olha, o Pisa achava, mas deixou de achar porque ficou sem voz. Não sei se vai regressar ou não. Sim, já está de volta. Não é isso. Tenta lá outra vez. Estás a... Está a ouvir com um ruído. Sim, está a ouvir com um ruído. E acho que não. Já tudo não estamos a ver, mas tenta lá outra vez. Pois. Mas estão a ouvir, não é? Estão a ouvir agora? Sim, força. Não, mas não ficaste com um freeze muito desfavorável, até estavas bem. Porque sempre que eu estou a ver que isto vai acontecer, eu tento pousar, não é? Para a câmara. Até ajeitas o cabelo e tudo. Claro. Mas acima de tudo, comparado com a época passada, não é questão dos pontos ou dos golos e dos pontos para o primeiro, ou assim do género. É um nível competitivo, não é? É a forma como levas 4, é a forma como és amassado na supertaça e dás a volta miraculosamente, mesmo nas competições europeias, é a forma como tu te batias com esses primeiros classificados, contra as equipas fortes, e a forma como tu foste maniatado nesta edição, percebes? Sim, e deixa-me acrescentar uma coisa, a qualidade de jogo também muito melhor no ano passado, e era uma qualidade de jogo que tinha problemas, não é? Mas sobretudo na segunda metade da época, sim, quando estabilizamos ali o Nico quando estabilizamos o Chico e o Nico, as coisas correram muito melhor, não é? Nunca jogamos assim este ano, para mim. Olha, imagina, nós este ano com o Chico, eu acho que poderia ter sido, ia tapar muitas debilidades, percebes? Podia resolver muitos jogos ranhosos que tivemos para aí em que não acrescentou nada. Se por algum motivo ele pudesse vir com a cabeça limpa para o Mundial, ainda por cima, imagina que ele faz um Mundial do caráter.
Isso era um sonho, né? Esquece. Tudo bem. Ele vai ser devolvido pela Juventus. A Juventus não vai exercer o direito, portanto. A Juventus ganhou hoje. Ganhou Eles deram intervalo, pelo menos. eu acho que havia aí uns euros que caiu na conta se eles fossem para a Champions. Era isso e o Bournemouth, não é? Acho que isso é. Mas o Bournemouth está difícil. Mas não está difícil, mas para a Champions, o Bournemouth não, deve ser, basta competições europeias. Competições E o, europeias. e o Brentford perdeu hoje, que deve ser esse lugar que dá. Portanto, poderá ser, eu acho que foi uma boa derrota para o Bournemouth, a derrota do Brentford. Mas ganhou 2-0 a Juventus. Portanto, olha, voltando então aqui aos comentários que foram chegando, temos também aqui os Jarcos a dizer: porra, comentei na publicação errada, porque ele tinha comentado noutro sítio, mas eu acho que ele depois voltou a comentar aqui. Acho que sim. Obrigado pelo vosso cantinho. É ainda mais importante quando o cenário é difícil, ajuda a digerir. Agora, ajuda a colocar uma perspectiva por vezes diferente. Imagino o quão difícil são alguns episódios, porque no meu caso prefiro não falar durante uns quantos dias. A esperança na próxima época não é elevada. Fui defensor acérrimo nos primeiros tempos de Anselmo, sempre quis acreditar, mas neste momento até eu duvido da estrutura, do plantel e do treinador. Quando consegues identificar o que está mal, é o primeiro passo para a recuperação, mas está difícil perceber onde termina a incompetência e começa a qualidade. Enfim, obrigado e até breve. Obrigado nós pelas palavras, Jacques. Vamos aqui para o próximo comentário. Filipe, esperemos que o mercado traga 4, 5 bons reforços. Não teremos hipóteses sem um mercado certeiro. Pronto, os comentários de facto já estão todos a prever mais a próxima época. Diz. É uma coisa que é muito importante. Para mim, este campeonato acabou por ser decidido por uma individualidade. Individualidade essa que, em princípio, vai sair. Portanto, só isso já nos põe um bocadinho mais perto. Mas, sobretudo, a segunda metade da época, o Sporting foi Gyökeres e Gyökeres foi Sporting. Não é? Portanto, saindo ele, os adversários estão sempre um bocadinho mais perto. Mas acho que sim, acho que nos temos que reforçar, porque depois também há o Benfica, não é? E apesar do Benfica não ter ganho muito nos últimos anos, vão continuar a investir muito. Quero imaginar. Portanto, temos que tentar acompanhar, porque senão vamos perder o comboio, não há outra hipótese. Neste momento olhas para essas duas equipas e eu acho que estão a léguas de nós, mas a léguas, não é? Estão a léguas, mas mesmo assim não fizeram um grande campeonato, é o que eu acho. Não, não fizeram porque lá está, e eles estiveram aquém, não é? Porque tu ainda imagina, e mesmo o ponta de lança, o Pavlidis, ele ainda ontem, lá está no resumo que eu tive a ver hoje de manhã, ele tem lá cada pormenor, ainda na primeira parte, o gajo tem lá um pormenor, recebe a bola, o gajo tecnicamente ainda por cima é muito bom, é uma presença na área fortíssima que não é tipo o Samu de força, não, também tem técnica, basta ver o gol que ele também inventou contra o Sporting, não é? E ele ainda hoje, ainda quando jogou contra o Braga, tem lá uma recepção, e depois como defesa, que faz conta que vai chutar, que para aquele como é que chama aquele fortalhão que o gajo entra em carrinho também, depois come para dentro e depois faz um remate perigoso, ainda na primeira parte, Pablo Lides. Mas a bola não pode entrar ali no golo, não é? Certo, mas tem aqueles gajos lá no meio, tipo o Coxu, o Orsens, que são jogadores, e o Coxu ainda por cima não é assim muito velho, mas são jogadores que têm outra tarimba, já têm outros olhos para aquilo e tu vês que, pronto, já sabes o que é que podem dar, o que é que podem acrescentar, aquele Ullman no Sporting, foda-se, fortíssimo, ainda por cima tem um Trincão, também teve um grande nível. O Orsens do Benfica, então. O Pedro Gonçalves, não é? Que ainda teve um monte de tempo lesionado, tu vês ali jogadores já que, com uma tarimba da primeira liga fortíssima. Coisa mas que estamos a falar de jogadores que quase todos eles foram mais caros que qualquer nossa contratação. Qualquer um deles, se calhar um deles. É o problema. Se calhar um deles veio um bocadinho mais abaixo, mas eu acho que todos eles foram mais caros. Quase. É o problema. Tu neste momento olhas para o Porto, tu não tens nenhum cabrão, estás a ver, que meta respeito ali. Não tens um Otávio. Um Otavinho, não é o Otávio. O Otávio bom. O Otávio bom, não tens um gajo que meta ali nojo e que ao mesmo tempo arrasta a equipa. Isso é que era um sonho do verão, pá. No Sporting tens Mateus Reis, Nuno Santos,
Ullmans, foda-se, só tens ranhosos, pá, coisa que nós tínhamos e agora não temos ninguém. Não é com Fábio Vieiras que vamos lá, não é? Foda-se. Nem com Não sei Rodrigues Moras, não temos essa ranhosice a este nível. Vocês acham que a família do Otávio se está a adaptar bem à Arábia Saudita? Eles ficam com dúvidas, mas depois chega ao final do mês e ficam convencidos. Acho que foi ele que marcou o gol esse fim de semana. Marcou o primeiro. Marcou o primeiro, quer dizer, não sei, aquele ficou um. Estava um, quando eu vi também dava um, sim. Opa, mas um ano de contrato, tens 3 anos tens 3 anos de contrato na Arábia Saudita. Eu sei que a diferença entre 2 anos de contrato e 3 anos de contrato é seres estupidamente rico ou seres incrivelmente rico, não é? É isso. Deve ser isso. Mas estupidamente rico também é fixe, não é? É pensar E ias continuar a ganhar muito dinheiro no Porto, não? Sim, Menos para aqui já de bordo. certo, mas não. E aí podíamos lhe dar uma abraçadeira de capitão, Sim, podíamos pôr um colégio para os filhos, para uma coisa. E a cena de jogar pelo país dele, não é? Pela seleção. Isso. E para cá, a para probabilidade também é maior. Para recuperar o lugar na seleção. Esse tipo de cenas. Mas enfim, são só sonhos. Continuando. Tripeiro Forever. Caros, obrigado. Vocês estão comigo todas as semanas aqui em Paris. Foi uma época miserável, tão miserável como o estado em que o presidente ABB encontrou o nosso amado Porto. Já no início da pré-época. Temos de ter muitos melhores jogadores, mas antes de mais, sanear as contas. Estamos aqui com... Obrigado pelas palavras também, do Tripeiro Forever. Estamos aqui com muitas mensagens de rescaldo. Sim, pois é. Acho É também... o presidente encontrou as contas do Porto, se calhar no estado em que a parte desportiva agora está neste momento, não é? Mas isso pode ser uma opinião polémica, mas se calhar é o que é. Mas também uma coisa é a consequência da outra, não é? Não há milagres. Também foi... O problema é que não são só as contas, não é? Ainda hoje dei por mim a pensar nisso quando estava a dar os jogos no Porto Canal do futsal. Tanto sub-11, sub-13. Nós de facto, nós somos uma miséria, meu. Nós estamos a léguas o pior de tudo é que nem estamos a léguas do Benfica ou do Sporting. E nós estamos a léguas do Braga, meu. É inacreditável isto. Eles têm centros de estágios que nos dão 10-0 ao Olival. Mas 10-0, agora o estádio, o novo complexo do Braga, aquilo está qualquer coisa. Nós temos equipas, sub-15, que ainda agora foram convocados, quando é que foram prata? Foram 6 ou 7, depois estive a ver, foram para aí 7 gajos dos sub-15. Sim, mas... na final, porque não foi ninguém do Benfica e do Sporting. É isso. Mas mesmo quando vão Benfica e Sporting, estes têm ido, a maior parte deles têm ido. São convocatórias alargadas nesta idade. Eles treinam no Olival e não tem campo do Porto para jogar. Isto é vergonhoso. Nós andamos a jogar no campo do Cruz, no campo do Fiém, no campo do Pedroso. Nós não temos campos para jogar. Isto é... Do Fiém? Onde é que é o Fiém? Os sub-17 já no Fiéns, meu. Certo. É verdade. É inacreditável. Ano passado já jogava lá, ano passado. É vergonhoso. E nem é uma questão dos campos para jogar, é que também é campos para treinar. Treinar. Então, eu já presenciei isto montes de vezes, aqui se calhar não, que tu vais ao Olival, tu a treinar para 50 miúdos num campo. Não tens condições. Esquece. Não tens condições. Tens para aí uma equipa de 20 miúdos a treinar em meio campo. Isto é inacreditável o ponto em que nós chegamos, percebes? É não ter modalidades, futsal, começaste agora, futebol feminino, começaste agora. É um atraso, eu não digo de décadas, mas para aí de 10 anos, como o outro dizia. É algo inacreditável, num clube. Se nós formos, lá está, tema depois para rescaldo e essas coisas todas. Num clube, lá está, e depois vamos voltar à gestão de Pita Costa, não me apetece, voltar a isso. Foi o primeiro clube com tantas receitas, desde a altura em que fomos campeões europeus, ganhamos a Taça UEFA, foi aí que começaram aquelas vendas astronómicas, não é? De Paulos Ferreiras, qualquer um chegava aí, era 20 milhões, sei lá, era assim uma coisa escandalosa, e não conseguimos fazer nada, nem em termos de património, nem em termos de contas, nem em termos de equipa,
Nada. Zero. É o ponto em que nós chegamos. Foda. E pronto, e agora estamos a olhar para as equipas do Benfica e do Sporting. Do Sporting, pela equipa do Sporting, como é que ele estava, e já vês aqui, tipo, vai o Gyökeres, e já vês lá outro animal lá na frente. Já vês um Arda. Já vês um Arda. Mas é isso aí tem, no caso do Sporting tem, podemos falar das nossas falhas diretivas, dos nossos problemas, mas aí há uma clara patrocínio, e poderei dizer um claro patrocínio este bicampeonato do grande financiador da contratação do Gyökeres, que foi um perdão de dívida gigantesco que houve naquela coisa das VMOCs, que isso deu um ar à gestão financeira do Sporting que nós não tivemos, não pudemos ter, não tivemos essa facilidade. Porque nós também gostávamos de contratar jogadores por 25, 26 milhões de euros. Sim, mas descobrir o Gyökeres é que ninguém o conhecia, ninguém certo, falou. Além do mérito de descobrir, também há ter dinheiro para o pagar. Nós também gostávamos de contratar à segunda liga inglesa, mas não conseguimos contratar lá ninguém. E pelos vistos até tentamos, lá foi um jogador de Middlesbrough, um médio, não é? Pelos vistos não conseguimos. Opa, é isso, é preciso ter saúde e nós não temos por vários motivos, mas vejo também os nossos adversários. Primeiro têm uma saúde financeira que me parece fora do comum, como o Benfica, pelo menos durante tanto tempo, e o Sporting teve aquele boost que ainda por cima vindo de um banco que foi salvo pelo dinheiro dos contribuintes. Enfim, é o que é, mas convém também, não convém sermos que estamos preocupados em criticar os nossos, não é? Mas também há circunstâncias que são difíceis de explicar, não é? Portanto, é isso. Não convém dizer isso, porque tudo contribui. Porque é que a gestão de Pinto da Costa ficou obcecada pelos resultados desportivos da equipa principal? Porque era o que nos mantia à tona, contra todo o resto era o que nos mantinha à tona. E eles estavam a pôr all-in nisso, se calhar, na minha opinião, exageraram. Mas também é envolvente, não é nada. Por isso é que cediam a tudo que o Sérgio Conceição, por isso é que também cediam a tudo que o Sérgio Conceição quisesse, não é? Exatamente. Fosse a saídas a custo zero, fosse o que fosse, não é? É isso. Aguentou também. Nós estamos, é isso, não, eles estavam obcecados em comprar vitórias da equipa principal. Só que isso leva-nos até, porque os outros também jogam, não é? Leva-nos até determinado sítio. A partir de certa altura não consegues. Já estás tão atrasado nisto que estivemos a falar ainda agora, que a certa altura vem ao de cima. Tem que vir ao de cima, mais cedo ou mais tarde. Basta uma escolha má de jogadores, uma escolha má de treinador, para vir tudo ao de cima. E foi o que nós estamos no meio da tempestade perfeita. Portanto, agora é preciso muita coragem neste defesa, se calhar até mais coragem do que no defesa anterior, porque acho que esta é a altura de tentar, já que já estamos a respirar melhor, tentar investir bem, mas sempre a médio prazo. Agora não há outra hipótese, tem que ser sempre a médio prazo. Muito bem. Olha, eu vou só reler aqui, voltando aqui aos comentários e para contextualizar o meu, essas respostas da fiscal, digamos assim, porque eu e o Pires ficamos lá mesmo até ao fim, porque a minha filha e o filho dele que estavam a querer cumprimentar o Diogo Costa e o Fábio Vieira, que ficaram também muito até ao fim, então basicamente só vazamos quando fomos expulsos pelos stewards, começaram a mandar o pessoal bazar. E então o post introdutório para receber o comentário pessoal foi até ao fim, muito longa a época e terminou com o melhor que ela nos trouxe, Rodrigo Mora. Isto é aqui o comentário do Lamas. E depois ainda mandei ali uma boca para o Tiago Marques e para o resto da equipa ali de Porto Canal, porque na foto eles aparecem ao fundo e disse que faltou ir lá tirar a fotografia com eles. Ia dizer que só gravávamos amanhã porque
porque o Sr. Prata não andava por aí. Pronto, nesse rescaldo também tem aqui o gentil comentário do Tiago Marques, também a dizer que devia ter ido lá tirar a foto, e agradecendo também a companhia, e pronto, lá está. Eu acho que já comentei isto antes, nós há bocado disseste, não é? Somos da FEP e tal, portanto a nossa área não é bem aqui, mas este é o nosso hobby, não é? O Porto é a nossa paixão, o hobby, fazer estas brincadeirazinhas, e o programa que eles fazem antes e depois, lá está, se fosse eu a idealizar, como vou tentando pôr aqui algumas rubricas no nosso basculação, com vídeos, com cromos e não sei o quê, ia de encontro a muito do que eles fazem, e por isso lá está. Foi uma época também complicada para eles, certamente ali em alguns episódios, em algumas gravações para o Matos, e pronto, e o comentário também era nesse sentido, e o pessoal depois também começou a comentar dessa maneira. Continuando então com os comentários, depois de contextualizar de onde eles vinham, António Gramacho, o melhor que podia acontecer foi ter acabado. Não se vê muitas melhorias do jogo para o jogo, de jogo para jogo, e basta os adversários fazer 2 ou 3 passos, a defesa treme. Aprender com os erros. Mora é ouro. Hélio Marinho, só consegui ver a segunda parte hoje, mas deu-me a entender que melhoramos quando o PP saiu e começamos a jogar com 11. Ele não fica para o Mundial de Clubes, pois não? Mas há bocado aquele comentário que eu tive do PP é ali no início do jogo, dele ter vindo ajudar na esquerda, é um corte, algo desse género. Isso ficou-me na retina. Faz uma finta monumental. Sim, que Lebon trouxe, não é? Não sei se ele chega a levar um troço, mas ele calca a bola com o pé, dá um toque a ganhar com o outro, vai escalar mais à frente, mas se calhar leva um troço. Aí acho que até leva amarelo, se Acho que sim. Eu pareceu-me haver ali também um toque muito bom, tanto no golo do Samu, no arranque do Samu, como no golo do Mora. Ali, no golo do Mora ali um calcanharzito, não é? Para o Gonçalo Borges. O Tomás Pérez. O Pérez o bom, não é? O outro não estava. O outro é do Fábio Vieira, não é? Que também dá assim um toque porreiro para trás para o Samu depois ganhar. Depois é óbvio que o Samu ganha muitos metros, também mérito dele. Sim. Muito bem. Sim. Nuno Leal, o melhor jogo da era Anselmi e em muito tempo. Ainda assim podíamos ter sofrido uma mão cheia de golos, não fossem defesas fantásticas do Diogo, que não foi o capitão, foi o Marcano. Não percebi essa. Mora passou ao lado do jogo, mas acabou para mais um belo golo. 3 vitórias. 3 vitórias seguidas, finalmente, que sejam as primeiras de mais 34 seguidas para o título em 2026. Com o emoji a rir-se. Mais a sério, já era a altura de quebrar essa barreira e fazer ciclos longos sem perder pontos, ou pelo menos sem derrotas, que no próximo ano se prolongue este e que venha ao Mundial. O Marcano, eu não sei, mas eu tenho a ideia que sim, que sempre que joga será ele o capitão, mas sem certeza, por acaso. Se calhar está aqui a faltar alguma coisa. Se calhar era a despedida. Não, mas teve o Diogo Costa ainda ser despedido, não é? Não sei. Pois é isso, não sei. Eu já me tinha esquecido desse fado Anselmi, que era não conseguir ganhar o terceiro jogo. Foi bem lembrado isso. Deixa lá, com o Ruben Amorim acho que nem 2. Pois, o Ruben Amorim, mas é isso. E acho que a questão do Mora também é bem lembrado, porque eu estava a comentar isso lá. O Mora teve completamente alto do jogo. Depois aparece então com o remate de pé esquerdo e depois aparece com o gol, portanto. Mas é fora do comum isso. Não é assim tão fora do comum. Ele ultimamente tem estado mais nos momentos, não é? No momento ele aparece, mas não toca muito na xixa. Quem toca mais na xixa acaba por ser dos nossos criativos, acaba por ser o Fábio, não é? Sim, o Fábio é mais carregador de piano, digamos assim. É isso, mas tem sido assim. Eu já disse isso nos últimos episódios, é tipo, o Mora brilha mais, mas o Fábio também está lá, e o Fábio é que assume. Certo, mas eu acho que o Mora teve a bola nos pés em alguns momentos e perdeu-a. E não é isso do ar, pode estar fora de jogo. Isso, okay? Sim, isso não é normal, sim, é verdade. Pronto, voltando aos comentários. Voltando aqui, Bruno Leal, Pinta Costa Forever. Que calvário este, meu Deus. Vamos lá ver se eu leio melhor. Que imaginar que estivemos perto de assumir a liderança a meio da prova e acabamos a 11 pontos do campeão. Este jogo, que mal vi, parece ter sido bom. Ao menos marcamos e não sofremos. Por pouco. Mais um penalti estúpido. Salvou o Diogo. Está outra vez em forma, felizmente. PP, apesar de todos os calcanhares, teve a humildade de reconhecer a cagada de época que fez. Mas há mais a precisar de se penitenciar. Quanto aos bons,
Mora que dure mais, porque claramente temos pérola. Venha ao Mundial. Vou andar aqui para trás para continuar a ler. Lipo Gomes, não foi mal para fim da época, mas faltam afinar mecanismos na defesa e vontade no ataque à baliza adversária. Mas bem, sigamos, que ainda faltam coisas lá no estrangeiro. Falta luta naquele meio-campo e um rematador de meia distância. Abraços. Ontem tivemos outra vez, estava a comentar lá com o Pis, saiu... tínhamos estado bem com o Boa Vista naquela cena de ter um Eustáquio e um Varela a ganhar aquela segunda bola, mas opa, se calhar em casa não é preciso. Se calhar, mas de facto o jogo teve muito morto. Se calhar é preciso esses gajos de trincar a língua e estar ali a ganhar sempre a segunda bola. Mas estás a ver, tivemos 3 vitórias consecutivas. Se não fosse aquele jogo ranhoso na Amadora, e o Estrela, meu Deus, da forma como é que acabou a época é inacreditável, e tinhas 5 vitórias consecutivas, se não, sabe, já pessoal assim com uma certa motivação por causa destas 3 vitórias consecutivas, imagina com 5 vitórias consecutivas, até um certo ânimo, apesar das exibições não convencerem, ainda, imagina até o ânimo que já tinham. E uma coisa que eu noto é que as equipas já perderam um bocadinho até o medo de jogar contra o Porto. Como eles veem tantos problemas na construção do nosso jogo, elas não hesitam em pressionar o campo todo. E tem sucesso. Sim, mas nós também pressionam chamamos. o campo todo. Nós chamamos isso. Nós com o Conceição, quantas vezes dizíamos, foda-se, as equipas contra nós estão todas metidas dentro da grande área, vão jogar ao balado, vão jogar à luz e é ao campo todo. Porque nós conseguíamos empurrá-los lá para dentro, eles nem sequer nada, vamos para por eles, ficamos aqui todos fechadinhos. E aqui não, agora atualmente elas atacam preenchem o campo todo, fazem um jogo pelo jogo e nós temos muitas dificuldades em ganhar espaços, mesmo com as equipas mais afastadas entre linhas. Mas isso é qualidade. É isso, é a qualidade do nosso jogo. É tipo, mas a ideia está lá, ok, chamá-los para depois aproveitar, como fazia muito bem o Sporting no tempo do Amorim, sobretudo nos primeiros tempos, antes de ter o Guiócaras e o caralho. Mas depois é preciso aproveitar o espaço nas costas, e isso não estamos a conseguir fazer, só estamos a conseguir fazer muito a espaços, por muito que, atenção, o 2-0 e o 3-0 é assim que fazemos os golos, não é? Chamá-los e depois nas costas e buscar o espaço, mas temos que fazer mais vezes, não é? Temos isso muito pouco. Muito bem, para terminar, AJ Cruz 72, mais do mesmo, golo no primeiro minuto, podia ter ajudado, mas não. Posse estéril, passos sem progressão, meio campo permissivo. Vieira não pode ser 8, olha, bem de encontro ao que eu estava pelo menos estava a falar, não é? Mas que em casa se calhar poderia dar. Valeu a qualidade individual de Diogo e Mora. Pior que não ter defesas é não ter meio campo que permita constantes bolas nas costas. Siga para o ano 1. E pronto. Vamos lá para o ano 1, ainda não percebemos se vamos para o ano 1, se vamos fazer o quê. Se este foi o 0... Não, mas com a cena do Mundial, será que já terminou? Será que não Não, terminou? isso, o Mundial é uma entidade à parte. Acho que vamos tratá-la como tal. É assim um torneio de pré-época com requinte, como basicamente. Vai ser isso. A época vai acabar agora. Acho que mais vale. Se a própria equipa está a tratá-la assim, podemos tratar nós também. Vamos ver se isso vai ser para durar ou se vai ser como aqueles torneios que o Lamas se lembra de 87, 88, que eu não te faço a mínima ideia. Eu vou procurar aqui. Não, pior, eu estive a procurar e eu fiz um post disso no nosso blog. Vê lá. Estive a procurar, nada, estive a procurar. Eu faço, pronto, eu tenho tentado pôr algumas rubricas novas nas nossas redes sociais. Uma delas é... Parabéns ao Sereno, vê lá. Vê lá até ao Sereno, hoje exagerei, não é? Não estava a fazer nada. Por falar em coisas que vamos ver até quanto duram, não é? Sim. Até quando é que tu vais conseguir dar os parabéns à malta? Não, é fácil. Se eu conseguir, consigo. Se eu não conseguir, não consigo. Ou seja, todos os dias tenho ali pronto. Não, mas não estou com essa condição. Olha, por exemplo, lá está. Eu vou explicar tudo. Mas há craques que vão ficar tristes contigo, pá. Que não vão receber os parabéns. Se não tiver cromo, não fica. Por acaso esta vez tinha cromo dos 3. Mas continuando, pronto, isso do cromo e também do que acontece neste dia. Neste dia hoje era fácil, não é? Que era a cena de Dublin, mas no 0-0 aquilo dá para pesquisar muito facilmente as cenas e então dá para ver outros jogos do Porto no 0-0
e foi nessa sequência que apareceu isso do Mundial. O 2, por acaso, não cheguei a fazer, é o que eu estou a dizer, se der, dá, se não der, não deu. Hoje, por acaso, ia recordar uma cena muito fixe, que era uma eliminatória no Bessa, para a Taça de Portugal, em que ganhamos, no desempate por penaltis, e Belinars que defendeu o último penalti, e depois é o próprio Belinars que marca o gol da vitória. Era uma recordação fixe para o D2 que não aconteceu. Mas nessa pesquisa surgiu também essa cena do Mundial de Itália, e depois reparei que tinha no nosso blog, ou seja, alguns em tempo já tinha feito isso. Lá está, já são muitos anos disso. Não é? Pronto, e era basicamente isso, mas agora estava a encontrar, estava a explicar como é que cheguei lá, que é isso de procurar, mas isso, se chega ao final do dia, deu, olha, não deu, se não deu, não deu, paciência. O 0-0 Ok. tem bons profissionais para o 0-0. Podes dizer. Pedro Maia, certo? Como novo assessor de comunicação. É, disse bem o Mas nome, esse certo? é oficial, Mas esse não é? Mas esse não é de 0-0. É. Saiu da Eleven para o 00. Saiu da Eleven para o 00, exato. Ah, foi Saiu dele, do é para o Porto, 0-0. certo. Ah, não sabia. Pensava que ele tinha de para outro canal de televisão. Lembro dele na Eleven, mas pensava que tinha de para outro Não, eu canal. acho que ele está lá, mas estava a comentar. Talvez na Sport TV, eu lembro da voz dele Não, nos mas comentários. espera. Ele quando saiu do Porto Canal foi para ter um lugar de destaque na Eleven, ok? Era o Pedro Pinto e ele, se não era o número 2, andava perto disso, não é? E Certo. depois saiu da Eleven para aceder ao 00. Para ir para o 00 para um cargo também importante, se não dos primeiros, não é? A questão da cena de narrar jogos na Sport TV é possível, não é? Isso não é Eu preciso acho que estar sim. fixo, não é? Eu acho que ele É estava. possível e deve ser nesta nova fase, depois de ter sido Eleven, não é? Digo eu, não é? Mas eu estava a faltar o nome, ele é Pedro Maia, mas falta qualquer coisa. É isso. Pedro Filipe Maia, falta o Filipe, pronto. Era isso. E eu estava a ver a cena do Elite, mas olha, não vamos chegar Mas lá. ele vai para o lugar de quem? Pois eu não percebi, não sei se é se não é, se é o Sesqueira ou se é o que costuma ir com ele tipo, às conferências de imprensa. Pois Ele também dizia não assessor. O Cerqueira também acho que continuava lá, ou continua, mas está ali porque não chegaram a acordo para ele ir embora, não é? Acharam que também era essa um bocadinho a justificação, porque ele também deixou de aparecer, deixou de ser assim Não, mas uma já o figura tão viste. presente. Já o tens visto. Deixou de ir àquelas. Ele antes acho que tinha muito mais presença, por exemplo, ano passado, comparado com este. Ok. Sim, Não isso sei, não talvez. sei. Sim, mas sentava-se ao lado de Sérgio, isso já não é? Pois, é isso. Isso já não. Mas parecia estar mais junto da equipe, digamos assim. Olha, eu não encontrei o post que tinha feito, mas o Mundialito do 87 foi entre o Milão, portanto, disse Milão, Porto, Inter, Barcelona e PSG. Ficamos em segundo, atrás do Milão, que fez 7 pontos, nós fizemos 5, o Inter 4, o Barcelona 3 e o PSG 1, com a nota que eram 2 pontos por vitória, ok? E pronto, basicamente isso. Os melhores marcadores foi o Mark Hughes e o Gary Lineker, e estou a ver no 0-0, que apareceu logo. Quem Mas tem ganhou isso? o Milan. E isso dá título internacional? Não é como a Taça dá? Latina. Acho que não. Temos que ir à coisa do Milan a ver se está. Mas Este aí Mundial tem de dar, não é? Este Mundial tem de dar. este está. Este está. Ia ver os jogos mesmo quando é que tinham sido. Mas tem ideia Vamos de ser com junho. tudo então. Tomamos com tudo. 29 de junho. Ou seja, o último. Acho eu. Portanto, era uma data esquisita. Junho não há nada, né? Portanto, sim. Pessoal, regressamos então. Nós vamos de dentro. Frase depois disso. No limite Fiquem bem. 14 de junho. Não é? 14 de junho. Olha, Não, muitos anos. Falamos entretanto. Eu sei que a maior parte... Sem promessas, ok? Já houve aí vários comentários a agradecer-te, não sei o quê. Calma, caraca, ainda vamos fazer mais episódios sobre Mas esta é época. isso. Por isso é que eu fui contextualizar, fui ver o que é que eu tinha escrito para os comentários serem assim. Eu disse até ao fim, significa que tinha terminado, etc. E que tinha sido uma época difícil, portanto, eu próprio estava a pôr um ponto final nisso. Portanto, a culpa é minha. E tu disseste disseste época longa. Não foi muito isso. longa, até tivemos muito menos jogos esta época. Deu-te assim uma nostalgia, foi assim uma coisa assim... A nostalgia não estamos agora a pensar no Jamor e a ver quem é que leva a carne, quem é que leva o fogareiro e o caralho. Isso é que dá nostalgia. Vocês ouviram apitar muito no regresso do jogo?
Passei num Eu café não- que estavam lá 2 sportinguistas. Foi a coisa que vi. Posso dizer que ainda fui jantar a Matosinhos. Não vi festa nenhuma e lá perto da Anémona estavam coitados, estavam dois velhos, um casal até super queridos, até foi a minha mulher que chamou a atenção para isso, com a camisola de Sporting lá no café, e saiu de lá uma mãe e um menino pequenininho também equipado a Sporting. Foram esses os únicos 4 que eu vi. Por um lado assim até, olha, até é fixe, não é? Já viste? Já viste que tu não disseste à tua mulher que eu estava fora do país e que era esse o motivo porque não estávamos a gravar. Omitiste e assim ganhaste créditos grátis, não foi? Não, até parece. Já viste as horas que nós estamos a gravar isto? Essa hora já estaria em casa, que eu fui com os miúdos. Bom. Pois o jogo foi às 6, tens razão. O jogo foi às 6, sim. Não foi pacífico. Estás a ver? Também não houve muita festa, não. Eu também não fui, eu também depois não tive um grande atento às televisões, nem nada. Mas pelo menos assim na rua não vi grande festa, nem ouvi grandes buzinões, nem nada. Foi Sporting, não é? É isso. Embora tenham aparecido alguns. Nem sabemos que às vezes existem, mas pronto, todo respeito. É isso. Para o ano a mais. É isso. Abraço. Tchau. Grande abraço. E Madjer pode ser o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio